Saudação a todos e a todas. Continuamos na série de vídeos sobre metodologia de estudo de pesquisa em administração pública. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar da questão da pesquisa no sentido científico, né? Pesquisa científica. Então, trataremos da ciência, metodologia e método. Segundo a professora Marlene Chauí, né, as ciências pretendem ser conhecimentos verdadeiros, obtidos graças a procedimentos rigorosos de pensamento. Pretendem agir sobre a realidade através de instrumentos e objetos técnicos e pretendem fazer progressos nos conhecimentos, corrigindo-os e aumentando-os. Então, características do conhecimento científico, né? O que é que caracteriza, assim, de uma forma bem geral, o conhecimento científico? Primeiro, que ele se pretende um conhecimento verdadeiro. Então, existe um valor de verdade, um valor de verdade aqui que, de uma maneira mais simplificada, a gente poderia dizer que é uma correspondência exata com a realidade. É um conhecimento verdadeiro que parte de procedimentos rigorosos do pensamento. Então, a razão aqui ela é instrumentalizada para entender os fenômenos. E a verdade aqui, no caso, seria um valor, né, buscado para esse conhecimento. Pretende agir sobre a realidade, ela exatamente se instrumentaliza para conhecer essa realidade, então poder abordar essa realidade de maneira que ela responda às suas questões, então criar estratégias, criar instrumentos que possam agir sobre essa realidade e testá-la, né, a partir de determinadas hipóteses. E pretende fazer progresso nos conhecimentos, né, corrigindo-os e aumentando-os. Então, não é um conhecimento que começa do zero, existe um campo de saber a qual a pesquisa se insere, ela bebe desse campo de saber, ela começa exatamente a partir de lacunas que existem nessa campo de saber, o problema, né? E a partir do problema, vai definir aí os objetivos, vai definir a abordagem, né? Se é quantitativa, se é qualitativa, vamos falar isso em outro vídeo. E a estratégia, que tipo de pesquisa vai ser feita, né? Um hipotético dedutivo, um estudo de caso, uma abordagem etnocêntrica, uma pesquisação, enfim. Né? Como é que vai ser coletado esses dados? Qual serão os instrumentos de colheita de dados? E uma vez que se faz a pesquisa, se colhe os dados, se faz a abordagem desses dados, se traz novamente para esse campo do conhecimento para ver se ele resiste e se ele acrescenta alguma coisa. Então, esse é o conhecimento científico, né? Procura ser um conhecimento racional, sistemático, que procura ser verdadeiro, age sobre a realidade, tanto para modificá-la como para buscar respostas para suas hipóteses, e se insere dentro de um campo de conhecimento que progride, né, e se reatualiza a partir de novas pesquisas. O conhecimento científico é um tipo de conhecimento que a gente pode situá-lo no meio de vários outros conhecimentos, várias formas que nós temos de conhecer a realidade, né? Distingue-se do senso comum, porque o senso comum é um conhecimento assistemático, que se dá, né, de forma geracional, que a gente absorve de uma forma espontânea e que serve para resolver várias coisas da nossa vida, né? Porém, ela não tem o filtro crítico, não tem o filtro instrumental, não tem o método. O conhecimento mítico é o conhecimento mais antigo que nós temos, é uma forma de conhecer a realidade que não fala primeiramente para a razão, mas fala primeiramente para a imaginação e para a crença, e tem a ver com narrativas fantásticas que remontam a um arqué, a um primordial, um momento primordial, que explica as coisas como elas eram e como elas continuam sendo, né? Tem sempre a ver com o extraordinário e com a crença das pessoas. O conhecimento religioso é muito mais comum no nosso dia a dia, né?
ele está ligado ao mito, né? No conhecimento religioso você tem uma sistematização das crenças, você tem uma construção de uma doutrina, então o conhecimento racional ele funciona, mas ele não funciona diferentemente do conhecimento científico filosófico, com a possibilidade de uma contestação racional, porque os princípios dela são aceitos de maneira dogmática, ou seja, sem de maneira acrítica, né, no primeiro momento, e tem um sistema, né, tanto moral, um sistema institucional, existe alguém que representa o sagrado, representa as figuras míticas, existe normas, existe toda uma sistemática, né, que organiza a vida da pessoa desde o nascimento até a morte e organiza a vida social, né, a partir do mito. E tem a liturgia também, né, que a gente poderia dizer que é um mito em movimento, são os ritos, as celebrações, as figuras sacerdotais, as profecias e por aí vai. O conhecimento filosófico e o científico, né, tem muitas coisas em comum. Primeiro, que a mesma razão que funciona no conhecimento filosófico é o que funciona no conhecimento científico. Depois que a ciência que nós temos ocidental, ela nasce a partir de certas transformações que se dão historicamente, sobretudo a partir do século XVII, né, com o nascimento da física, como a primeira ciência moderna, que depois vai servir de modelo para as outras ciências, sobretudo no século XIX, o nascimento das ciências sociais, né, a sociologia, né, se definia ali inicialmente, segundo Weber, como a física social, que trabalha com fatos sociais, uma perspectiva positivista. E ali no início, século XVII, o próprio Newton chamava a física de filosofia da natureza, mas uma filosofia da natureza que tinha como linguagem a matemática. Então, desde o início, então, o conhecimento científico ele se caracteriza aí por uma possibilidade, né, quantitativa, observacional, e o conhecimento filosófico ele parte também de um método, ele é rigoroso, porém diferentemente do conhecimento científico, ele não lida com realidades que podem ser levadas ao nível do laboratório, da comprovação empírica, né? Então, trabalhar com conceitos como justiça, como bem e mal, Deus, e ter como expressão da sua realidade de conceito. Então, ele rompe, né, tanto com conhecimentos do senso comum, mítico, religioso, mas rompe de uma maneira particular, né, de uma linguagem que ela é rigorosa, radical, de conjunto, tem um método, mas lida com objetos não que podem até ser quantificáveis, que podem ser observados, mas que fogem a esse tipo de abordagem. E esse tipo de abordagem que nós falamos que foge ao conhecimento filosófico é o científico. Porém, destacamos que a mesma razão que funciona em um também funciona no outro. Aqui vale falar da questão das epistemologias. A epistemologia é exatamente esse ramo do saber ligado à filosofia e às ciências, em que se estuda, se pesquisa, se busca entender a própria concepção de ciência que está em ação, né? A validade das afirmações científicas, daquilo que compõe a ciência, como um método, como seus instrumentos, como seus resultados. Então, a gente poderia falar que não existe apenas uma concepção de ciência que funcione e aceite como científica, né? Existem várias. Aqui a gente, a partir do material do professor René Biroche, da Federal de Santa Catarina, que está disponível para os estudantes, né, da UAB, e está disponível para todo mundo na plataforma da CAPES, do CAPES. Ele, de forma didática, ele mostra pelo menos duas grandes abordagens, né? A positivista e a construtivista. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a ciência lida com a verdade. Então, perguntar o que é a verdade para a ciência, quando a gente pergunta, a gente vê que existem mais de uma concepção de verdade que funciona ali na pesquisa. Para os positivistas, a verdade, ela é em si, ela é a priori. A própria natureza, né? Entende a natureza aquilo que é externo ao ser humano, mas o ser humano também faz parte, mas aquilo que o ser humano investiga, né? Externamente humana,
ela tem uma razão em si mesma, né? Que precisa ser captada. Então, a verdade aqui, para uma concepção científica positivista, é uma representação. É uma representação do mundo como ele é. O mundo tem uma realidade em si mesmo. Para o construtivista, a concepção construtivista, aqui, claro, a gente está falando de maneira genérica, né? Como o próprio nome já diz, ele é uma construção, ele é um modelo, ele não é uma representação. Então, existe uma participação do sujeito na construção da verdade. Ele cria um modelo para explicar essa verdade. E esse modelo, é claro, ele precisa ser construído a partir de princípios que sejam coerentes entre si. Eles devem ser construídos a partir da própria observação com instrumentos da ciência, nesse caso aqui, os mesmos instrumentos usados pelos positivistas também, não é que não faz diferença. E os resultados, eles têm que ser modificados, e os conhecimentos eles devem ser modificados a partir dos resultados, ou seja, é uma construção da verdade que está em aberta. A verdade não é uma representação, ela é uma construção exatamente porque não existe esse objeto, essa concepção desse objeto em si mesmo, mas esse objeto ele é aprendido a partir dessa relação com o mundo, com a natureza, e esses modelos eles explicam a natureza de uma maneira verificável. Voltando aqui um pouquinho, né, sobre os tipos de conhecimento, quando a gente fala aqui na ciência, existe uma classificação das ciências que é importante destacar. Tá? Você tem as ciências formais e as ciências factuais. É uma divisão clássica. Ciências formais é aquela ciência que não lida, que lida apenas com a sua própria forma, com a sua própria estrutura. Não há necessidade de lidar com a experiência ou falar do mundo da experiência. Ciências formais, a matemática e a lógica. Tá? Eu posso lidar apenas com as formas, com as fórmulas, com os números, enfim. Lógica, idem. A sua concepção de verdade não requer uma relação com o mundo. E temos de um lado, então, as formais, a lógica e a matemática, e as factuais, né? E aí, nas factuais, exatamente, que lida com a forma, mas lida também com a realidade, com a realidade empírica, né? Ou a realidade das experiências do mundo, como diz o nome, factual, do mundo dos fatos. E aí, nós poderíamos ter também os fatos naturais, né? Ciências naturais, e as ciências sociais, né? Então, as naturais é a biologia, a química, a física e outras mais, e a psicologia, por exemplo. E sociais, a própria psicologia, só que psicologia social, né? Existe uma psicologia que lida como se fosse também os fenômenos como natural, e também sociais, né? A psicologia social. E aí entra também a administração, né? A gente poderia classificar dentro desse mundo aí das ciências a administração pública, né? Como uma ciência factual, obviamente, mas a gente poderia pular o factual, né? A ciência social aplicada. Uma compreensão também que deve ser pensada é dos termos que geralmente a gente utiliza, né, na pesquisa, metodologia e método. Em muitos livros, em muitos textos, em muitas situações, metodologia e método são usados como sinônimos, né? Mas de uma forma mais técnica, metodologia é a concepção geral da pesquisa. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, existe uma concepção de pesquisa do todo dessa pesquisa, que leva a certas opções de abordagem, né, de estratégia, de escolhas de instrumentos. Então, existe uma concepção do todo dessa pesquisa. E essa concepção do todo da pesquisa é o que a gente chama de metodologia. E essas etapas ou essas opções que são feitas, né, mais particulares, como a abordagem, como a natureza da pesquisa, os instrumentos que vão ser utilizados, as estratégias,
Tudo isso são etapas, né, que a gente pode chamar de métodos, né? Então, o método é aí o caminho, né, sistemático, racional para descobrir alguma coisa ou para verificar ou para comprovar. E a metodologia é essa concepção geral que, inclusive, valida essa pesquisa como um todo. Enfim, são apenas aqui alguns pontos, né, para a gente compreender e pensar a pesquisa. A ideia é que todos nós possamos pesquisar e produzir conhecimento. Então, sempre é bom, antes de começar a fazer uma pesquisa científica, entender o que é ciência, entender o que é metodologia. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo dessa série de metodologia de estudo e pesquisa em administração.